Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de história é sobre Todo Mundo Tem uma História. A nossa história começa quando nascemos e ao passar dos anos acontecem fatos muito importantes na nossa história e esses fatos devem ser lembrados para sempre. Veja alguns fatos importantes que acontecem em nossa vida. Eu trouxe para vocês os principais. Existem outros, muitos outros, mas eu trouxe apenas os principais, que é aqueles fatos que para as mamães são os mais importantes, certo? O primeiro fato importante, além do nascimento, que já é um fato importantíssimo, é o nascimento do primeiro dentinho. Então, quando nasce o primeiro dentinho, registra de todas as formas. Faz foto, faz vídeo, publica em todas as redes sociais, porque é um fato muito importante na vida da mãe e do bebê. Outro fato muito importante é os primeiros passos que a gente começa a dar quando é bebezinho. Então, a mamãe fica na expectativa de ver o seu filho andando. Primeiro começa a engatinhar, depois começa a dar os primeiros passos. E esses primeiros passos são os passos mais importantes da nossa história, que também devem ser registrados e lembrados para sempre. Outro fato importante que também deve ser lembrado na nossa história são as primeiras palavras, quando o bebê começa a falar. Geralmente as primeiras palavras são mamã, papá, alô, tchau, certo? Lembrem da história de vocês, vão relembrando aí um pouquinho as primeiras palavrinhas que vocês falaram, como foi a reação do pessoal em casa, porque é um fato muito importante. Outro fato importantíssimo é o primeiro dia na escola. Esse primeiro dia na escola é, assim, o melhor. Primeiro que a mamãe não quer desapegar de você, do seu filhinho. Então, às vezes, a criança nem chora, mas a mamãe é tão apegada que chora no lugar da criança. Por quê? Porque é um fato muito importante. E todos nós precisamos ter esse momento, o primeiro dia na escola. E para vocês que são do primeiro ano, tem um fato que é importantíssimo e que esse vai ser muito lembrado com certeza, que é a primeira formatura. É um momento em que a gente espera demais, ansiosamente, pela primeira formatura, que é um fato muito importante. É quando você já vai passar para um momento diferente, para outra turma, você já vai estar maior, já vai estar mais experiente. Então, quando a criança faz a sua primeira formatura, é um momento que é lembrado a todo instante. Bem esperado, né? Claro. Bem esperado, com muita ansiedade, com muita vontade que chegue o dia e que será lembrado com certeza para todo sempre, certo? Então, como eu falei, existem muitos fatos, muitos outros fatos importantes, mas eu trouxe apenas os principais, certo? Então, quando a gente conta a nossa história através dos fatos, estamos fazendo uma linha do tempo, que a linha do tempo, além de ser com as imagens, também tem que ter as datas de quando tudo aconteceu. Quando foi que nasceu o meu primeiro dentinho? Quando foi que eu dei o primeiro passo? Quando foi que eu comecei a chamar mamãe, papai? Entendeu? Então, linha do tempo é aquela fase que conta a nossa história, desde o bebê, desde o nascimento até você com a idade que você tem hoje. No caso de vocês do primeiro ano, tá certo? Então, trouxe aqui umas imagens, como vocês já viram, e para contar um pouquinho dos fatos que devem ser lembrados como a nossa linha do tempo, tá bom? Então, semana que vem tem outras novidades para vocês, só esperar.